três leis de Newton são um conjunto de leis que explicam teoricamente e matematicamente a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Essas leis foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton. Essas leis nos ajudam a entender fenômenos do movimento que acontecem no dia a dia. Elas nos explicam o motivo de nós ou qualquer objeto cair para baixo, ou ainda nos fazer compreender por que construções gigantes continuam em pé mesmo após anos de construção. A mecânica newtoniana é capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação desses fenômenos. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, e ela nos diz que todo corpo tende a permanecer em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. Em outras palavras, se a força resultante sobre um corpo em repouso for nula, ele continuará em repouso. Caso haja alguma força, ela sofrerá uma mudança na sua aceleração, velocidade ou até na direção e sentido do movimento. Um exemplo é que ao pisar no acelerador do carro, o motorista pode se sentir comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando ele para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão da sua inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Da mesma forma, um corpo em movimento só irá parar se uma força atuar sobre ele no sentido contrário ao seu movimento. A força que para corpos em movimento geralmente é o atrito. Além disso, quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Corpos de massas pequenas têm seu estado de movimento alterado facilmente com a aplicação de forças menos intensas. A segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, relaciona a força resultante que atua sobre um corpo e a aceleração que ele adquire. A fórmula é bem simples. A força é igual à massa vezes a aceleração. Lembrando que a força é dada em newtons, a massa em quilogramas e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Alguns pontos importantes devem ser lembrados. Primeiro, a aceleração que um corpo adquire sempre tem a mesma direção e sentido da força resultante que atua sobre ele. Segundo, quanto maior a força resultante, maior a aceleração adquirida. E terceiro, para uma mesma força resultante, quanto maior a massa do corpo, menor é a aceleração adquirida por ele. Observe essa situação. Para uma mesma força aplicada, a caixa de 1 kg adquire o dobro da aceleração da caixa de 2 kg. A terceira lei de Newton é conhecida como a lei da ação e reação, e nos diz que para toda ação há sempre uma reação de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Exemplos disso seriam prego e o martelo, nossos pés andando no chão, um bloco em cima de uma mesa. Na aeronáutica, temos a tração provocada pelas turbinas para gerar a força de propulsão de uma aeronave. Isso é apenas possível graças ao princípio da ação e reação, pois através da combustão que ocorre dentro dos motores, a pressão dos gases internos aumenta e eles são expelidos rapidamente. Esse ato gera uma força chamada força de ação das paredes internas sobre os gases. Porém, os gases também exercem uma força de reação contrária para o avião, e é essa força responsável pelo seu deslocamento. Como já vimos a teoria, vamos praticar. Observe essa questão da Universidade Federal de Santa Maria de 2014. O principal combustível usado pelos grandes aviões de transporte de carga e passageiros é o querosene, cuja queima origina diversos poluentes atmosféricos. As afirmativas a seguir referem-se ao avião em voo no referencial inercial. 1. Se a soma das forças que atuam no avião é diferente de zero, ele não pode estar em movimento retilíneo uniforme. 2. Se a soma das forças que atuam no avião é zero, ele pode estar parado. 3. O princípio da conservação da energia garante que o avião se move em sentido contrário àquele em que são jogados os gases produzidos na combustão. Selecione a alternativa em que as afirmativas estão corretas. Você pode pausar o vídeo agora e tentar resolver. Eu vou te esperar.
Se você marcou a letra B, está corretíssimo e eu vou te explicar o motivo. A primeira afirmativa está correta, pois se a resultante das forças é diferente de zero, o avião deve sofrer a aceleração, não podendo estar em movimento retilíneo uniforme. A segunda afirmativa também está correta, porque, pelo princípio da inércia, se a força resultante é nula, ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Já a terceira está incorreta, pois o que garante isso é o princípio da ação e reação, e não o princípio da conservação da energia.